Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos retomar o nosso curso de Direito Constitucional, artigo por artigo. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, onde vamos apresentar para vocês o inciso que trata sobre a liberdade de crença. Vou trazer alguns julgados do STF para que nós possamos compreender esse direito de uma forma mais ampla, como as questões estão sendo cobradas, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, adquiram também o nosso curso de 1.300 questões de direito constitucional. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Bom, pessoal, o artigo 5º, inciso 6º, ele aborda sobre a liberdade de consciência e de crença que é garantida na Constituição. O artigo 5º, inciso 6º, prevê que é inviolável a liberdade de consciência e a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção a esses locais de culto e suas liturgias. Então perceba que esse inciso 6º, ele aborda a temática de liberdade de consciência, liberdade de crença, proteção aos cultos religiosos, proteção às liturgias, liberdade de exercício desses cultos. Não é? O STF, de uma forma ampla, tem analisado esse inciso 6º, e o primeiro julgado que nós temos, na verdade, de uma ADI, número 5.257, de 2018, que diz o seguinte: a oficialização da Bíblia como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no estado de Rondônia implica inconstitucional descrimen entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida pelo Estado da Constituição. Então perceba que estava-se usando-se a Bíblia como livro base, como fonte doutrinária para fundamentação de princípios, usos e costumes. Veja que neste caso a opção da oficialização da Bíblia como esse livro base caracteriza violação a essa neutralidade tão marcada pelo Estado brasileiro, né? Então, nós tivemos a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 1864 de 2008 do Estado de Rondônia, a previsão legal de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades afins dos grupos religiosos, tornando-se cogentes aos seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas instituições, implica indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel diante do seu grupo religioso uma obrigação legal a ele dirigida. Então precisamos tomar cuidado, não é? Então, por isso que nós tivemos a inconstitucionalidade desse artigo 1º, que estava colocando a Bíblia ali como fundamentação para qualquer princípio, uso e costume de comunidade, igreja e grupos no estado de Rondônia. Tá certo? Outro julgado interessante é a ADI 2566, que foi julgado em 2018, né? Que diz o seguinte: a liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, então tanto no privado quanto no público, e inclui o direito de tentar convencer os outros por meio do ensinamento a mudar de religião. Então, essa proposta de tentar convencer o outro para mudar de religião, que é um discurso chamado de proselitista, é inerente à liberdade de expressão religiosa. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de um discurso persuasivo de convencimento e uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. O artigo 220 da Constituição de 88 expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma,
processo ou veículo. Hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. Tá? Nós vamos ver isso, até teve uma questão sobre essa ADI. Tá? Então, o discurso proselitista, que é aquele discurso firmado na tentativa de convencer o outro a mudar de religião, é permitido pela legislação. Tá? Próximo é uma ADPF, número 54. O Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Então, nós temos aqui a presença da laicidade do Estado. Outro, agora um recurso extraordinário. É constitucional a Lei de Proteção Animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Isso aqui gerou, em 2019, uma repercussão muito forte, não é? Mas, então, há constitucionalidade, sim, de que, para resguardar a liberdade religiosa, protege-se ali, permite-se ali o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana. Tá? Agora nós temos, olha só, o direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças e descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente, na chamada tolerância religiosa. Há que se distinguir entre o discurso religioso, que é centrado na própria crença e nas razões da crença, e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se faça com o intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la, ou a seus seguidores. Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa. Outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque a esse mesmo direito. Como apontado pelo STJ no julgado recorrido, a conduta do paciente não consiste apenas na defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas sim de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles que professam fé diferente do paciente. Então nós temos o direito à liberdade religiosa, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças e também descrenças. Mas, ao mesmo tempo, é importante afirmarmos também, e é protegido isso constitucionalmente, a tolerância religiosa. Nós não podemos aqui tentar rebaixar, desmerecer uma outra crença, né? Porque baseia-se a questão da tolerância religiosa. Tá certo? Olha só como que esse assunto tem sido cobrado. A liberdade de crença abarca não somente as religiões institucionalizadas, mas também o ateísmo e também o agnosticismo. Claro, né? Tudo isso é protegido, né? Então, tanto o ateísmo quanto o agnosticismo. A invocação a Deus, presente no preâmbulo da Constituição, reflete um sentimento religioso, o que não enfraquece o fato do Estado brasileiro ser laico, ou seja, um Estado em que há liberdade de consciência e de crença, onde ninguém é privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Perfeito, não é porque está ali o preâmbulo, a invocação a Deus, não é, que isso está violando a laicidade do Estado. Não está. Questão 3. O direito à liberdade de crença inclui o de aderir a uma religião. A. Não englobando o direito de realizar culto religioso. Pelo contrário, engloba sim. Por se tratar de direito de crer em algo, não englobando o ateísmo, engloba o ateísmo. O de mudar de religião e ainda o direito de não aderir a religião alguma, ou mesmo o direito de ser ateu. Perfeito. O de exercer culto desde que em local privado, tanto locais privados quanto os públicos são protegidos constitucionalmente. Não englobando o direito à liturgia, proteção às diferentes liturgias, sim. Letra C é o gabarito. O Brasil, por ser um país laico, não tem religião oficial, sendo assegurada constitucionalmente a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos. Perfeito? E a última questão, conforme o entendimento do STF,
viola o princípio da liberdade religiosa a veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. Foi uma ADI que nós vimos, não é? Há uma inconstitucionalidade toda vez que eu vedo esse discurso proselitista, que é de convencer o outro a mudar de religião, em serviço de radiodifusão comunitária. Então, a violação, sim, do princípio da liberdade. Tá bom? Então, hoje nós falamos sobre liberdade de crença, liberdade religiosa, proteção às liturgias. Até o próximo vídeo de Direito Constitucional, avançando nesses direitos, avançando no estudo do artigo 5º. Até lá, pessoal! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.